Estamos em 1918. Durante 4 anos terríveis, mais de 40 países estiveram envolvidos no maior derramamento de sangue até então. O conflito mobilizou países da Europa, mas também a África se viu envolvida naquilo que de fato foi uma guerra mundial. O conflito mudou o continente africano para sempre. Essa é a história da Primeira Guerra Mundial, da perspectiva africana. Mais de 2 milhões de africanos foram mortos entre 1914 e 1918, incluindo civis e militares. Muitos foram forçados a lutar pelos seus colonizadores. A França recrutou mais africanos do que qualquer outra potência colonial, enviando 450 mil tropas do oeste e do norte da África para lutar na Europa contra os alemães. Tropas africanas também foram deslocadas para lutar no próprio continente. A França até hoje celebra a infantaria senegalesa, que ajudou a conquistar o Togo, na época uma colônia alemã. Os britânicos também lutaram ao lado de tropas africanas contra os alemães. Os africanos serviam como batedores, carregadores e cozinheiros. A Alemanha explorou a África. Na Tanzânia, antiga África Oriental Alemã, milhares de pessoas foram forçadas a prestar serviço militar. Isso causou escassez de mão de obra nos campos e fome generalizada. A economia entrou em colapso e cerca de 1 milhão de pessoas morreu no leste da África. A Primeira Guerra Mundial mudou o mapa da África. A derrota da Alemanha significou a perda de colônias. A África Oriental Alemã, o Camarões Alemão e o Sudoeste Africano Alemão foram tomados pelos vencedores como troféus de guerra. As consequências são sentidas até hoje. Por exemplo, nos Camarões, a antiga colônia foi dividida entre o Reino Unido e a França, sendo que os franceses ficaram com 4/5 do território. Com o fim do domínio colonial em 1960, o país foi reunificado, mas não de forma pacífica. A minoria de língua inglesa se sentiu abandonada pelo governo central e rebeldes ainda lutam por uma nação própria, provocando mortes todos os dias. A Namíbia, antigo sudoeste africano-alemão, não foi dividida, mas acabou sob controle da Liga das Nações. O país deveria se tornar independente com a ajuda da África do Sul. Mas o governo sul-africano resolveu assumir o controle 2 anos depois do fim da guerra. A África do Sul impôs o regime do apartheid na Namíbia e oprimiu a população negra até a independência do país em 1990. A Primeira Guerra Mundial custou milhões de vidas africanas, tanto durante o conflito como nos anos que se seguiram. A derrota da Alemanha redesenhou as fronteiras. O poder colonial mudou de mãos e o resultado são transformações que estão na origem de muitos conflitos atuais na África. Para muitos africanos, o fim da Primeira Guerra Mundial não significou a liberdade desejada. Décadas se passaram e outra guerra mundial foi travada antes de a descolonização da África finalmente ser celebrada.